Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Nós estamos realmente com saudade da igreja, saudade dos nossos cultos presenciais, saudade de poder olhar realmente nos olhos dos irmãos, de apertar a mão dos irmãos, abraçar aqueles irmãos, e nós realmente sentimos falta de todas estas coisas. Mas nós cremos que no tempo do Senhor nós voltaremos a nos reunir, e agora no nosso novo templo, para a honra e para a glória do Senhor, o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre a onipresença do Senhor. E este não é um assunto realmente para teólogos, não. A onipresença do Senhor, ela atua diretamente também sobre as nossas vidas. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versos de 30 ao verso 52, traz o relato, da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Jesus ele alimenta uma grande multidão ali com 5 pães e 2 peixinhos. E depois ele despede os seus discípulos e manda que eles vão para o outro lado do lago de Genezaré, enquanto ele mesmo sobe ao monte para orar. Os discípulos navegam por algumas horas e de repente levanta-se uma grande tempestade. Eles acreditam que irão naufragar. Então Jesus, que ainda estava em terra e ainda estava orando no monte, os vê e vai ao seu encontro andando sobre as ondas. Entrando no barco, o vento cessa, as ondas se acalmam e a tempestade se vai. É interessante porque Jesus estava em terra, os discípulos há mais de 3 horas de barco, e no momento em que Jesus os vê, Jesus já está lá com eles para acalmar a tempestade. Isso é realmente onipresença. É reconfortante saber que Deus está com seus filhos amados, onde quer que estejam. E principalmente se nós estivermos enfrentando a morte em meio a esse mar revolto da vida, se estivermos enfrentando grandes tempestades, é reconfortante saber que nós não estamos sozinhos, que a presença do Senhor é conosco. Os discípulos estavam a mais ou menos 3 quilômetros de distância da terra. Era noite, havia uma tempestade enorme e a Bíblia revela que Jesus viu os seus discípulos em grande dificuldade remando contra as grandes ondas. No verso 48 do capítulo 6 de Marcos. É lamentável que ao longo da história pessoas tenham tentado limitar a presença de Deus. O povo de Israel, por exemplo, empenhou-se a confiná-lo no templo em Jerusalém. Muitos acreditavam que ele habitava naquela estrutura real. Entretanto, Deus não pode ser limitado a uma estrutura feita por mãos humanas. A glória de Deus realmente habitou entre as asas ali dos querubins no topo do propiciatório, mas isso era apenas um símbolo da sua presença e não a sua essência completa. Salomão, ele compreendeu essa verdade, pois ao dedicar o templo ao Senhor, Salomão orou desta maneira. 1 Reis 8, verso 27, diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. O templo nada mais é do que uma lembrança da onipresença do Senhor. No Antigo Testamento, o tabernáculo e o templo era o lugar onde Deus estabeleceu de forma simbólica o trono de sua majestade. Hoje, a igreja, que é formada pelos crentes, representa o trono de Deus. No reino milenar, Cristo, governando sobre o trono de Davi em Jerusalém, representará a presença do Senhor. No céu, o trono do Apocalipse 4 e 5 representará a presença do Senhor, mas nenhum símbolo de sua presença será uma prisão para a sua essência.
Ainda hoje, muitos que se dizem cristãos tentam limitar Deus. Eles o veem como uma figura confinada no céu, como aquele Deus todo-poderoso sentado no trono lá nos altos céus, e eles não imaginam Deus em outro lugar. Mas, entretanto, Deus jamais poderia ser confinado a algum lugar, porque Ele é onipresente. O seu ser enche o infinito eterno. O próprio Deus declarou a respeito de si mesmo. Ele disse: porventura não encho eu os céus e a terra? Jeremias 23, verso 24. Não há limite para Ele. Ele está em todo o lugar. Assim como Deus não pode ser medido ou limitado pelo tempo, Ele também não é limitado pelo espaço. Deus, por ser infinito, Ele está desde as alturas dos céus até o mais fundo das profundezas, em cada ponto do mundo e ao redor do mundo, mas Ele não está limitado por Ele, e sim além dele. Seu ser não conhece limites. Embora Deus esteja presente totalmente em todas as coisas, todavia Ele é distinto de todas as coisas. O universo é a criação de Deus e, portanto, no que diz respeito à sua essência, não faz parte dele. Desse modo, embora todas as coisas sejam permeadas e sustentadas por Deus, conforme Colossenses 1, versos 16 e 17, Atos capítulo 17, verso 28, Deus não é todas as coisas. E por ser totalmente espírito, Deus não pode ser dividido ou separado de modo que uma parte de Deus esteja em determinado lugar e outra parte em outro lugar. Todo o seu ser está em todos os lugares sempre. Difícil para nossa mente captar isso. Existem algumas objeções em relação a essa doutrina da onipresença do Senhor. E essa objeção normalmente ela é formulada assim: a Bíblia não diz que Deus está perto de algumas pessoas e longe de outras? Como Ele pode estar próximo de alguém e se Ele está distante de outro, e se Ele está em todo lugar, todo o tempo? O profeta Isaías, na verdade, exortou o povo a invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Isaías 55, verso 6. Em outra passagem, ele disse que a rebelião de Israel, que o pecado de Israel, fez com que Deus se afastasse deles. Isaías 29, verso 13, conforme Provérbios 15, verso 29. O mais importante aqui a se ter em mente é a distinção entre a essência de Deus e o seu relacionamento com as pessoas. Ele está em todo lugar na sua essência, mas apenas em alguns lugares de modo relacional. No sentido relacional, tanto o Espírito Santo como o Senhor Jesus habitam em cada crente verdadeiro, em cada pessoa que realmente é convertida ao Senhor. Romanos 8, verso 9, Efésios 3, verso 17, Colossenses 3, verso 11. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1, verso 27. Mas antes que ele habitasse em nós relacionalmente, como cristãos, a sua essência, o seu espírito estava presente para nos convencer do nosso pecado e nos salvar. Ora, Deus é espírito. Ele é imaterial, invisível. Por essa razão, ele não pode ser reduzido a uma imagem, nem confinado a um lugar. Por causa dessa realidade, podemos desfrutar de uma comunhão ininterrupta com Deus em qualquer lugar. Não apenas em determinado lugar ou em determinado tempo. O Deus que se estende através do tempo e do espaço, do infinito e da eternidade, ele não pode ser contido ou limitado. Logo, nós podemos ter comunhão com ele em todos os lugares, em todos os momentos. Jesus declarou, João 4, verso 21, podes crer-me que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que exatamente ele estava querendo dizer? No sentido individual, ele poderia estar dizendo: vocês estão prestes a entrar no relacionamento com Deus por meio de mim, o qual permitirá que vocês adorem a Deus em seu coração e não apenas em um lugar. No sentido histórico, ele poderia estar dizendo: está chegando o tempo em que Jerusalém será destruída. Então, depois dessa fala, Cristo acrescentou, verso 23, ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso se refere a algo futuro, mas também no presente. Basicamente, Jesus estava dizendo: eu estou no período de transição. A hora chegou, porque eu estou aqui, disse o Senhor. A hora chegou em que a antiga aliança terá acabado e a nova aliança terá começado. Na nova aliança não haverá lugar específico onde adorar. Não há nenhuma Jerusalém, porque o Espírito passará a habitar em cada um de nós. Jesus estava predizendo, na verdade, o fim do sistema cerimonial da adoração judaica. Seu fim chegou com a sua morte na cruz. O véu do templo foi rasgado em dois, de cima a baixo, expondo o local santo dos santos. Mateus 27, verso 51. O Espírito de Deus, o iniciador da verdadeira adoração, ele firmou residência no novo templo, o corpo de cada cristão. 1 Coríntios 6, verso 19. Então a pergunta é: como isso se aplica a nós? O fato é que agora nós podemos ter comunhão com Deus onde quer que estejamos. Você pode ter comunhão com Deus a qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer lugar. Você pode ter comunhão com o Senhor quando estiver no rio, na serra, no lavrado, no campo, no seu quarto, na sala, no trabalho. Você pode ter comunhão com o Senhor enquanto dirige o seu carro ou andando no meio da mata. Você pode ter comunhão à tarde, pela manhã, à noite ou nas madrugadas. Isso realmente não faz diferença. O crente, o cristão verdadeiro, ele pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar e a qualquer hora, porque ele é um templo que respira, no qual Deus habita. Somos o templo vivo, morada do Senhor. Nossa esfera de comunhão com Ele é ilimitada. Mas e quanto a você? Sua comunhão com Deus é restrita a um determinado lugar, a um determinado horário? Você só tem comunhão com o Senhor quando vai à igreja aos cultos de domingo? Ou você desfruta da comunhão de Deus como um estilo de vida? Também é especialmente reconfortante saber que, quais sejam as provações que temos de suportar, Deus está sempre presente. Pode até ser que não sintamos a sua presença, mas na verdade Ele está sempre lá. A promessa de Deus para nós, seus filhos, é: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Davi percebeu essa verdade, porque Davi escreveu no Salmo 139, verso 7, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Sabe, a verdade é que ninguém pode se separar da presença de Deus. E o crente não pode ser separado do relacionamento com o Senhor.
querendo ou não, o Espírito do Senhor habita em você se você é um crente verdadeiro. Portanto, você não tem como fugir nunca deste relacionamento com o Senhor. A presença permanente de Deus também trouxe um grande conforto a Moisés. Embora Deus o houvesse chamado para proclamar a sua mensagem para tirar Israel da escravidão, Moisés ele se queixou, alegando não ter capacidade de falar ao povo. Deus lhe respondeu, Êxodo 4, verso 12. O Senhor diz assim: eu serei com a tua boca e te ensinareis o que hás de falar. E esse é um aspecto prático da presença de Deus. O Senhor está presente para nos apoiar em nosso trabalho. O Senhor está presente para nos direcionar em nossa missão. O Senhor está presente para nos capacitar a falar da sua mensagem. O Senhor está presente para realmente direcionar os nossos pés na direção certa, para o alvo correto. Esse tipo de apoio também fica muito evidente na grande comissão, pois Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 28, 19 e 20, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O interessante aqui é que a palavra grega para eis que é uma exclamação para chamar a atenção. E a palavra eu é enfática. O sentido do versículo então seria assim: eu mesmo, o Filho ressurreto de Deus, estou sempre com vocês. Oh, glória! Que promessa maravilhosa! Querido, seja confortado, sabendo que você permanece sempre na presença de Deus. Seja confortado sabendo que o Senhor está sempre com você. Cristo jamais te abandonará. A presença permanente de Cristo é que torna possível a tarefa de alcançar o mundo. Ele provê não só toda a instrução correta, como também o poder da sua própria presença. Isso é interessante porque as pessoas geralmente duvidam que têm poder para testemunhar de Cristo. E, ao invés disso, elas querem que seu pastor testemunhe no lugar delas. Mas as pessoas têm o mesmo recurso que o pastor tem. As pessoas também têm o Espírito do Senhor. O poder de Deus está presente em todo o seu povo. Lembre-se, o poder do Senhor está contigo. Deus também traz uma outra promessa confortadora. E é por isso que eu disse que a onipresença do Senhor é importantíssima para nós, para as nossas vidas. A outra promessa que o Senhor traz está registrada ali em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. E diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sempre que a tentação vier, saiba que você tem a força dada por Deus para resistir. Embora cada um de nós, como crentes, estamos num nível diferente de maturidade, Deus supre cada um individualmente em seu nível, a fim de defendê-lo ou fortalecê-lo contra a tentação. Deus sempre vai te dar forças. Deus sempre vai, no seu próprio nível, Ele sempre vai te capacitar a resistir à tentação. Saber que Deus está presente é uma motivação extraordinária. Saber que Deus está sempre presente é uma motivação poderosa para resistir à tentação.
Isso nos leva a perceber que tudo o que fazemos na presença de Deus. Quando pecamos, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação ou em omissão, esse pecado ele é feito na presença de Deus. E essa observação deve ser considerada, porquanto tudo que você faz na presença do Senhor. José do Egito, obviamente, ele teve a atitude, não é, baseada nesse conceito. Ao se recusar a ceder à tentação, ele disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, verso 9. Sabe, na maioria das vezes as pessoas preferem pecar quando não há ninguém observando. Talvez não sejamos tão cuidadosos em falando de família, quando nós estamos próximos de nossos familiares ou amigos mais chegados, porque eles já estão conscientes e cientes dos nossos problemas, dos nossos erros, mas longe deles, no entanto, logo ficamos embaraçados quando somos apanhados. Mas perceba isto: sempre que você pecar, é como se você subisse no próprio trono do Senhor, ali aos pés do Senhor, e pecasse bem ali, bem na presença do Senhor. O que quer que você faça, você o faz na presença de Deus. E isso é uma consideração muito séria, como já disse. Jó disse a Deus: não vê Deus os meus caminhos? Jó 31, verso 4. Essa era a base da sua integridade. Jó 31, versos de 1 a 3. Provérbios 3, verso 6 diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos. Em tudo o que você fizer, tenha consciência de que Deus está sempre presente. Esse tipo de reconhecimento e responsabilidade faz com que você e eu nos mantenhamos no caminho certo. Porque se tivermos esta consciência e esse conceito em nossa vida de que realmente o Senhor está presente em cada momento, em cada instante, nós seremos muito mais cuidadosos em relação à nossa santidade. Ter consciência da presença constante de Deus nos ajudará não apenas a fugir do pecado, mas também a suportar o sofrimento. Pedro disse aos crentes que enfrentavam perseguição severa, 1 Pedro 2, verso 19, registra assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Consciência para com Deus, disse o apóstolo. Isso se refere a uma consciência geral da presença de Deus, o que é um incentivo para uma conduta piedosa, para uma conduta amorosa, para uma conduta correta. Devemos manter um bom testemunho diante dos incrédulos, suportando o fato de sermos maltratados, sempre confiantes de que Deus está zelando por nós e controlando de um modo soberano todas as circunstâncias. A onipresença de Deus deve consolar-nos, não importa qual seja a tribulação, não importa o lugar onde ela aconteça, não importa com que rapidez essa tribulação nos assalte, não importa a profundidade com que essa tribulação nos alcance, Deus está sempre perto, Deus está sempre conosco. O Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus sempre está perto, Deus sempre está presente. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, versos 5 e 6: perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Amém? Sabe, isso não se refere à segunda vinda de Cristo.
mas ao seu presente ministério consolador para conosco. Ele está presente o tempo todo. O salmista ecoou essa verdade dizendo: Tu estás perto, ó Senhor. Salmo 119, verso 151. O Senhor, Ele também nos cerca com a sua presença. Nós somos cercados, vigiados com a presença do Senhor. Quando temos um pensamento, o Senhor está perto para lê-lo. Quando oramos, o Senhor está perto para nos ouvir. Quando precisamos de sua força, do seu poder, Ele está perto para nos prover destas coisas. Essa consciência nos ajudará a não sermos ou a não andarmos ansiosos. E esta é uma lição que o profeta Abacuque aprendeu. Em sua época, havia discórdias, a injustiça havia enchido a terra. E visto que o profeta queria que Deus interferisse, e ele estava preocupado porque Deus não estava fazendo nada a respeito. Então ele questiona com o Senhor, e ele diz assim lá em Abacuque, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Deus respondeu dizendo: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus estava planejando usar uma nação pagã para punir o povo. Essa não era o tipo de resposta que o profeta esperava ouvir. Então ele tem uma reação, e veja a reação dele. Ele diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Verso 16 do capítulo 3. Mas depois dessa consideração, depois dessa reação, eu posso dizer até uma reação visceral, não é, do profeta Abacuque, ele começou a se lembrar de tudo o que ele sabia a respeito do Senhor. Observa o que ele disse, Abacuque 1, verso 12: Não és tu, desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo pusestes, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar, disse o profeta. Abacuque, ele se lembrou que o Deus eterno estava sempre próximo. Por ser eterno, Deus está sempre à frente, após, acima. Deus está livre da história, reinando na atemporalidade eterna. Essa verdade ajudou Abacuque a perceber que tudo faz parte do plano eterno de Deus. Isso inclui as discórdias, as injustiças na terra. Isso inclui as nossas dificuldades. Isso inclui as nossas tribulações. Isso inclui as nossas tristezas. Tudo isso faz parte do plano redentor do Senhor. A invasão por parte das forças inimigas, ela não passaria despercebida por Deus. Isso não era uma casualidade. Deus estava perto, controlando de maneira sobrenatural todas as circunstâncias, assim como Deus está perto, controlando de forma sobrenatural todas as circunstâncias de nossas vidas. O Senhor sabe tudo o que acontece com cada um de nós.
cada momento difícil, cada lágrima derramada, o Senhor vê, querido, o seu sofrimento e o Senhor vai intervir no momento certo. No tempo do Senhor, Ele responderá. Abacuque também se lembrou que o Deus Santo está perto. Ao lembrar que Deus é perfeito, ao lembrar que Ele lidará com o pecado, ele reconheceu. Olha o que ele diz no verso 13 do capítulo 1. Ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. O que o profeta está querendo dizer aqui é: eu sei que Deus não pode agir independente de sua santidade. Se Ele está nos punindo por causa do nosso pecado, eu sei que Ele punirá também os caldeus por causa do pecado deles. Deus não estava no lugar distante, no lugar remoto. Deus estava ali com o seu povo. Seus olhos santos estavam presentes para exercer juízo. Depois, Abacuque se lembrou de outra verdade acerca de Deus. Ele se lembrou que Deus é fiel. Ele diz: não morreremos. É uma afirmação da aliança de Deus com seu povo. Ele é fiel à sua palavra. Sua fidelidade é inseparável de seu amor pactual, que é um amor eterno. Deus não está distante dos seus. Sua fidelidade e seu amor são profundos. Talvez Abacuque estivesse pensando: Senhor, tudo que sei a seu respeito me diz para parar de me preocupar com esse problema. Eu não entendo isso, mas também não preciso compreendê-lo. Na verdade, a minha mente é pequena demais para entender isso. E provavelmente foi o orgulho que me levou a pensar que eu poderia entender. É mais ou menos o que vivemos nos nossos dias. Nós queremos entender muitas coisas que nós não entendemos. E nós perguntamos o porquê e perguntamos para quê. E muitas vezes nós não temos resposta. Nós precisamos apenas confiar que Deus está presente, Deus está vendo e Ele sabe o que Ele está fazendo. Abacuque, através da meditação sobre o caráter de Deus, ele aprendeu esse princípio valioso: o justo viverá pela fé. Abacuque 2, verso 4. Precisamos aprender isso. Viveremos pela fé no Senhor. Dependemos do Senhor. A firme fé de Abacuque no Senhor fica evidente em suas palavras finais. E eu realmente amo esse texto. Diz assim a palavra em Abacuque 3, de 17 a 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. É fantástico esta declaração de fé. Ele estava dizendo: se todas as coisas normais da vida, das quais dependo, se de repente elas desmoronarem, se tudo acabar, ainda assim me colocarei na presença do Senhor, colocarei a minha esperança em Deus. Ele me dará capacidade, confiança para caminhar ao longo dos precipícios e despenhadeiros desta vida, diz o profeta. Concluindo, nós também podemos ter esse tipo de confiança. Saber que o Senhor está perto nos ajudará a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, verso 6. O Senhor está em todo lugar. Ele pode verdadeiramente
lidar com qualquer coisa com a qual você e eu nos depararmos. Toda e qualquer circunstância, o Senhor é capaz de resolver. Toda e qualquer tribulação, o Senhor é capaz de fazer passar. Toda e qualquer tentação, o Senhor nos dá força para vencer. Todo e qualquer temor, no Senhor nós podemos confiar. Em meio às tempestades desta vida, lembre-se, o Senhor está perto. Você se lembra do início da mensagem? Os discípulos estavam a 3 quilômetros aproximadamente da praia. O Senhor estava na praia. O Senhor viu os discípulos em dificuldade no meio da tempestade e o Senhor já estava com os discípulos, acalmando a tempestade. Não importa a tempestade que tu estejas passando, invoca o Senhor, clama o Senhor. O Senhor está perto para te ouvir. Deus nos abençoe e que nada nos separe de sua amorosa presença. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus onipresente, onisciente, porque o Senhor está conosco a cada momento. Te bendizemos, Pai, porque em meio às tempestades de nossas vidas, Senhor, nós podemos confiar de que nós não estamos sozinhos e que no momento do Senhor, na hora do Senhor, o Senhor entrará no nosso barco e toda essa tribulação passará. Oh Deus, obrigado por ser esse Deus onisciente, onipresente, esse Deus que está sempre conosco, onde quer que estejamos. Nós te bendizemos e te glorificamos no nome eterno do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.